Olá, povo de Deus, a graça e a paz de Cristo seja sobre a sua vida, sobre sua casa. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, a depender do horário que você esteja vendo esse vídeo. E se esse vídeo chegou até você, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração. O livro de Josué, no capítulo 2 e no capítulo 6, fala de uma figura que aparece na história, uma figura muito importante e que tem muito a ver com a minha e com a sua vida. Fala sobre Raabe, a prostituta de Jericó. Essa mulher, ela é tão importante que ela vai ser citada não só no livro de Josué, mas ela vai dar continuidade a uma história muito bonita. O livro de Josué diz que ela habitou entre o povo, e nós vamos ver lá na linhagem, na genealogia de Jesus Cristo, que ela foi da linhagem de Davi. Davi veio da genealogia de Raabe. E nós vamos ver no livro, na carta aos Hebreus, que ela é colocada na lista, na galeria da fé, como uma heroína da fé. Então quero trazer essa figura tão importante e o que ela tem a ver com a minha e com a sua vida. Título do vídeo: A graça sobre a desgraça. Pois bem, primeiro eu vou abrir um parêntese bem rápido para falar com você sobre o que nos leva a essa história. O povo saindo da escravidão do Egito sob a liderança de Moisés. Moisés agora é morto. O povo está prestes a entrar na terra prometida sob a liderança de Josué. E aqui eu abro um parêntese para falar com você sobre Josué. Josué foi liderado por Moisés. Josué, ele foi enviado por Moisés como um dos 12 espias à terra prometida. Agora Josué vai enviar 2 espias até Jericó. O que isso me leva a pensar e trazer para a minha e para a sua vida? Josué, entre os 12 espias, ele foi um dos 2, juntamente com Caleb, que trouxeram um relatório positivo da terra. Os outros 10 foram incrédulos, não tiveram fé, olharam mais para os problemas do que para o próprio Deus. Assim, trouxeram um relatório negativo. Eles atemorizaram o povo com o que eles falaram. Eles não tiveram fé para crer que o Deus da promessa daria a promessa. Agora, Caleb e Josué trouxeram um relatório positivo, porque eles criam em Deus. Então, Deus, ele dá uma sentença de que ninguém que saiu do Egito entraria na terra prometida. Sobrou até para o líder Moisés. Somente Caleb e Josué e toda a geração de 20 anos para baixo, ou seja, a geração que nasceu no deserto, entraria na terra prometida. Agora Moisés morre e Josué é o líder. Então olha que interessante, Josué, ele está fazendo aquilo que um dia ele viu seu líder fazer. Josué foi enviado por Moisés e agora ele envia espias. Josué está usando a mesma estratégia que ele via o seu líder usar. Josué foi um bom liderado e agora será um bom líder. Por quê? Porque ele põe em prática aquilo que ele via o seu líder fazer. Josué foi um espia obediente e agora ele vai enviar espias. Se você quer ser um bom líder, seja um bom liderado. Se você quer que amanhã obedeçam o seu chamado, obedeça aquele que Deus colocou como liderança sobre a tua vida. Qual é a recompensa disso? Assim como o Mar Vermelho abriu na liderança de Moisés, o Rio Jordão vai abrir sob a liderança de Josué. Quando você é um bom liderado, você colhe dos frutos que você viu o seu líder colher. Quando você foi um bom liderado, agora como líder, você viverá as mesmas bênçãos, os mesmos milagres que o seu líder viveu. Assim como o Mar Vermelho abre, o Rio Jordão abre e Josué, sob a liderança, conduz todo o povo.
Pois bem, eles estão sobre a planície do Jordão, próximo à terra, a uma muralha, e Josué vai enviar 2 espias a essa cidade. Em cima da muralha mora uma mulher chamada Raabe, que era prostituta. Esses espias vão parar e se hospedar na casa de Raabe. Aí você pergunta, por quê? Porque era um ponto estratégico, era em cima da muralha, a visão panorâmica era boa. Segundo ponto, porque era uma hospedaria, ali eles podiam descansar e se hospedar. Terceiro ponto, porque era um local onde muitos turistas se hospedavam. Então ali eles poderiam ter 2 vantagens. Eles poderiam se disfarçar como turistas normais e eles podiam colher muitas informações. Só que ali acontece algo. Os servos do rei vão até a casa de Raabe porque o rei fica sabendo que há espias naquela terra. Isso mostra que Raabe era uma mulher de influência. O rei manda logo na casa de Raabe. E Raabe toma uma atitude muito importante. Ela esconde os espias, ela mente, tá? Ela mentiu para os servos do rei. Assim, ela poupa a vida dos espias. Ela salva a vida dos espias. E aí ela faz uma reivindicação pelo serviço prestado a eles. Ela diz, salva a mim e a minha casa. Aqui é muito importante a gente entender que havia uma sentença de morte sobre a vida de Raabe e sobre a sua casa. Por quê? Para o povo de Jericó, Raabe deveria ser exterminada. Se Raabe fosse pega pelo que ela fez, ela deveria ser morta com toda a sua casa. Ela mentiu para o rei. Ela acolheu espias inimigos do povo. Sendo assim, ela ajudou a um povo inimigo a armar a sua estratégia para entrar naquela cidade e exterminar a todos. Então Raabe era digna de morte pelo povo de Jericó. Pelo povo hebreu, Raabe também deveria ser morta. Por quê? Primeiro, ela era uma prostituta e a lei não permitia que o povo de Israel tivesse convívio, relação com prostitutas. Segundo, ela era de uma cidade idólatra. O povo, perante a lei, também não podia ter relação com idólatras. E terceiro, ele também não podia ter relação com pessoas de outras nações. O povo de Israel, embora ainda não estivesse constituído como nação, eles não poderiam ter convívio com outras nações pagãs. Israel era um povo separado, consagrado. Então não haveria hipótese de relação com ninguém do povo de Jericó. E em quarto lugar, ela deveria ser morta porque Deus disse a Josué e ao povo, Deus decretou que ninguém da cidade de Jericó poderia ser salvo. Todos deveriam ser exterminados. Então, olhando para Raabe, eu vejo uma pessoa que tem uma sentença de morte decretada. Entre todos do povo de Jericó, Raabe era a mais improvável a ser salva. Ela estava condenada à morte junto com sua casa, tanto pelo seu próprio povo, quanto pelo povo que vai invadir aquela terra. Não há qualquer probabilidade de salvação para Raabe, mas devido à atitude de fé de Raabe, ela vai ser salva. E quando ela reivindica a salvação de sua casa, os espias dão 2 requisitos para Raabe. Primeiro, eles falam, fique dentro de sua casa. Isso é muito improvável, isso é um pedido absurdo, porque quando o povo tocasse a trombeta, a muralha iria cair, e a casa de Raabe estava em cima da muralha. O mais provável era que os espias dissessem, sai da tua casa, porque a muralha vai cair, e assim você e sua família poderão ser salvos. Mas não, eles dizem, permaneça na tua casa. Por quê? Aí vem o segundo requisito. Amarra um cordão de escarlate na janela da tua casa. Por que você deve ficar em casa? Porque é na tua casa que tem a aliança. O cordão de escarlate, o cordão vermelho, era o sinal da aliança de Deus com Raabe. Lá no Egito, o sinal da aliança era o sangue do cordeiro sobre o umbral da porta.
Aqui, o cordão vermelho é o símbolo da aliança. Esse cordão vermelho, assim como o sangue do Cordeiro, representa o sangue de Cristo. Eu e você, nós éramos os mais improváveis a ser salvo. Havia uma sentença sobre a tua vida e sobre a minha vida, e Paulo diz isso em Romanos. Todos estão debaixo do pecado e, sendo assim, estão destituídos, afastados da glória de Deus. Mas eu louvo a Deus, porque o sangue de Cristo, a aliança do sangue do Cordeiro, o cordão de escarlate, está sobre a nossa janela. Sendo assim, fomos salvos do inferno e da morte. A aliança sobre a vida de Raabe é a graça sobre a desgraça. É o que aconteceu na minha e na tua vida. É o favor imerecido. Você tem essa aliança na porta, na janela de tua casa? Porque se tiver o cordão de escarlate, se o sangue do Cordeiro estiver na porta do teu coração, Romanos capítulo 8 diz que nenhuma condenação há. Nós fomos salvos da sentença da morte através do sangue de Cristo. A graça, ela prevaleceu sobre a desgraça da nossa vida, no momento em que nós temos o sinal dessa aliança, no momento em que amarramos o cordão de escarlate no nosso coração. Nenhuma condenação há. Cristo nos absorveu, como diz em Colossenses. Toda a escritura de dívida que havia sobre nós foi cravada na cruz do Calvário.